Olá! Hoje, pessoal, nós vamos entrar no conteúdo novo, tá? É um conteúdo da álgebra, tá? Que se chama monômios. O que vem a ser a álgebra, tá? É onde eu misturo letras com números, tá? A partir de agora, nós vamos ter um novo universo no nosso conteúdo, que é o universo dos números e das letras juntos, tá? A partir do momento que a gente aprender a identificar eles, que é o que a gente vai fazer na aula de hoje, a gente vai aprender a fazer cálculos com esses números, tá? Mas hoje, no primeiro momento, a gente vai aprender monômios, saber o que é o monômio, o que faz parte dele. E para depois, nas próximas aulas, nas aulas futuras, nós aprender a fazer operações com polinômios e tudo mais, tá? Então, o que é um monômio? Monômio é a mistura de letras e números, e entre eles tem a operação que é chamada multiplicação. É classificado um monômio por quê? Porque ele tem letras e números, tá? E entre eles aqui é como se tivesse um pontinho de vezes invisível, tá? E ele é constituído de duas partes, que é o que a gente tem que saber agora no momento para fazer os nossos exercícios depois, tá? O primeiro termo dele é chamado de coeficiente. E o segundo, parte literal. O que é um coeficiente? Coeficiente são os números que eu tenho na frente das letras, tá? Os números grandes que a prof fala. Então, todo número que tiver na frente de uma letra ou duas letras, dependendo do monômio que eu tiver, vai se chamar coeficiente. Toda vez que eu pedir para vocês identificar o coeficiente, é esse número grande que vem aqui na frente, tá? E ele pode ser representado também pelo símbolo CN, tá? De coeficiente. Se tiver a palavra coeficiente ou esse símbolo aqui, eu sei que se trata do coeficiente e de que é os números que estão lá na frente das minhas letrinhas, tá? E depois a segunda parte nós chamamos de parte literal, que pode ser representado por PL e que são as letras, tá? O conjunto de letras que eu vou ter. Pode ter X, Y, Z, pode ter expoente ou não, tá? Esse a gente chama, então, de parte literal. Então, resumindo, coeficiente é o número que vem na frente das letras e parte literal é todo o conjunto de letras ou só uma letrinha que eu vou ter depois desse número, tá? Aí a prof tem uns exemplos de monômios aqui para vocês e ele separado por coeficiente e parte literal, tá? Aqui no canto tem uma observação, ó. Toda vez que eu não tiver um número na frente das letras, por exemplo, aqui no primeiro exemplo já tem, ó. Eu não tenho nenhum número aqui na frente. Então, eu tenho que saber que tá escondido o número 1, tá? Aqui, quando não tem nada, quando perguntar quem é o coeficiente, eu tenho que saber que ali tá escondido o número 1, tá? Eu coloquei só para vocês visualizarem melhor. Então, quem é o coeficiente desse monômio aqui? É o número 1, porque não tem nenhum número ali na frente, tá? Quem é a parte literal? É todo o conjunto de letras que tá ali, ó. X, Y ao quadrado, Z ao cubo, tá? É só, essa primeira parte é só representar, é só copiar, tirar daqui e passar para cá, tá? Então, recapitulando, coeficiente é o número 1, porque não tem nenhum número ali na frente. E parte literal é todo esse conjuntinho de letras que eu tenho ali no meu monômio, tá? No segundo exemplo, eu tenho menos 7a. É como se tivesse um vezes ali, ele é um monômio, né? Então, quem é o coeficiente? O coeficiente é o número grande que está na frente da letra. Então, quem é o coeficiente aqui? O menos 7. Ele vem acompanhado do sinal, tá? Então, nesse caso, ele tem sinal negativo, ele fica menos 7. Quando é sinal positivo, não precisa aparecer, porque eu sei que aquele número é positivo daí. Então, o coeficiente é o menos 7, e a parte literal, que é a parte das letras, nesse caso eu tenho só a letra A, então eu coloco ali o A, tá? No terceiro exemplo, eu tenho XY, ó, não tenho nenhum número na frente, então quem é meu coeficiente? O 1. Quem é minha parte literal? O XY, é minhas letrinhas, né? E aqui, quem é meu coeficiente? Ó, eu tenho uma fração, quem é minha parte de letras? Eu sei que aqui na frente está escondido o número 1, né? Então, o que que eu faço? O meu coeficiente é menos 1/3. Eu peguei só os números, né? Deixa eu ver se eu consigo enlaçar aqui. Acho que não vai dar, que a minha caneta é meio grossa, tá? Mas o meu coeficiente, então, é o menos 1/3, porque na frente do x ali eu tenho um 1 escondido, né? E a minha parte literal é o x, é só a letrinha, tá? E aqui, no 9, eu tenho o quê? Eu não tenho letra, eu tenho só o número. Então, eu tenho só o coeficiente, né? Que é o 9.
E a minha parte literal, eu não tenho. A prof colocou não tem aqui, mas a gente simplesmente não coloca nada, tá? Eu só coloquei não tem para identificar. Quando eu não tenho letra, eu deixo a parte literal em branco, tá? O coeficiente é o 9, que é minha letra, o meu número sozinho. E minha parte literal não existe para mim ali. Então, eu deixo em branco. E aqui, os termos semelhantes, tá? O que é considerado o termo semelhante? É quando ele tem, pessoal, a mesma parte literal, ou seja, a parte das letras daquele meu monômio, ela é igual. Não importa quantos monômios eu tiver, 2, 3, 4, 5, essa parte das letras aqui tem que ser igual. O número pode variar. O meu coeficiente, né, aquele número que fica na frente, pode ser um número positivo, um número negativo, um número 2, um número 3, não importa. O que eu tenho que identificar para ele ser um monômio, um termo semelhante, é o quê? É a parte das letras que tem que ser igual. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho y e y, né, nos dois monômios que eu tenho. Então, o que vai acontecer? Ele é um monômio semelhante porque as duas partes das letras, a parte literal, é igual. Um outro exemplo que eu tenho aqui é o quê? O 5xy² e menos 3xy². Não tenho que me ater em olhar os números grandes, eu tenho que me ater em olhar se essa parte aqui das letras é igual. Tem que ter cuidado quando tiver o expoente, pessoal, que é esse número pequenininho, que o expoente tem que estar em cima da mesma letra, tá? Se o expoente está em cima do y², ele tem que estar no outro lado também em cima do y². Ele tem que estar na mesma ordem, tá? Então, nesse caso, ele é um termo semelhante, porque ele tem os dois lados ali igual, tá? Outro exemplo aqui, ó, me ater de novo na parte das letras, tá? Da parte literal, x² y, x² y, então ele é termo semelhante, tá? Ó, aqui eu já tenho 3 monômios, tá? O que vai acontecer aqui? Aqui a letra é x, aqui também e aqui também. Todos são só x. Então, é semelhante porque as partes literais, a parte das letras é idêntica, é igual. Então, ele é considerado semelhante. E o último exemplo aqui, eu tenho 2 monômios, que é 0,3 AB, já vamos enlaçar aqui para nós identificar, e menos AB². AB sobre 2, desculpa. Então, eu tenho AB e AB. Ele é considerado termo semelhante. Aí, aqui no cantinho, eu fiz 2 exemplos de que não são semelhantes para vocês verem sobre a importância do expoente que eu tinha falado antes, ó. Eu tenho x e aqui eu tenho x². X não é a mesma coisa que x². Faltou aqui um 2, né, para ele ser semelhante, ou aqui não ter também, não tem nenhum dos dois lados. Por isso que ele não é considerado não semelhante, porque um é x e o outro aqui, no caso, que a prof acabou apagando, é x². Ele não é considerado semelhante, tá? E aí, no segundo exemplo, eu tenho o quê? 5x² y e 3xy² ao quadrado, ó. Notem que aqui o quadrado tá no x e aqui o expoente do quadrado tá no y. Então, ele não é considerado semelhante. Para ele ser semelhante, tem que ser exatamente igual, tá? E para finalizar, pessoal, uma parte muito fácil, tá? Bem fácil mesmo. Uma continha demais aqui da primeira série para nós fazer. Então, o que a gente tem? É o grau de um monômio, tá? O que eu faço para identificar o grau de um monômio? Novamente, eu esqueço aqueles números grandes que estão na frente das letras e faço o quê? Eu somo somente os expoentes das letras, tá? Das letrinhas ali, eu vou somar os expoentes, tá? Então, aqui nesse caso, eu tenho o expoente 2, o expoente 4 que tá aqui, e esse último aqui, ó, o z não tem nada. Então, o que eu tenho que saber, que a prof já falou, que quando não tem nenhum número, eu sei que tem um número 1 escondido ali. Então, eu somei os expoentes, 2 mais 4 mais 1, que vai dar 7, tá? E eu tenho 2 maneiras de colocar minha resposta. Eu faço a soma ali normal, continha demais, e faço o quê? Eu coloco como resposta grau 7 ou 7º grau, tá? É dessa maneira que eu represento a minha resposta, grau 7 ou 7º grau. Não esquecendo que quando não tem nenhum número em cima da letrinha, é o número 1 que tá ali escondido e eu tenho que adicionar ele na minha soma, tá? O prof colocou ali umas flechas para vocês não esquecerem. E aqui o 23 eu esqueço, né? Eu não tô usando, eu vou somar somente os expoentes. O 3 e o 2. 3 mais 2 é igual a 5 e eu posso representar como grau 5 ou 5º grau.
Bem fácil, né, pessoal? E aqui nesse último aqui eu tenho menos 5, A, B, C. Eu vou olhar os expoentes aqui, que no caso é 1, 1 e 1, né? Não tem nenhum número ali. Eu sei que é 1, então é 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3. Aí eu represento como grau 3 ou terceiro grau. Essa é a minha resposta final daí, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? Agora a prof sabe que a gente entra nesse mundo novo da álgebra que a gente não estava acostumado, muda um pouco. Mas essa parte eu acho bem tranquila, tá? Mas caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me perguntar, podem entrar em contato comigo. E não esqueçam que abaixo desse conteúdo tem exercício para vocês fazerem daí, tá? Qualquer dúvida, podem me perguntar. Um abraço e até a próxima semana.